doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês vêm conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantar a vida de vocês. E hoje, não mais, não menos, uma super celebridade que eu sempre quis gravar, tentando gravar há um tempão, um cara que é um modelo aí nesse mundo aí do digital e está reinando aí nos podcasts da saúde, grande Lorenzo Tomé, médico radiologista, gestor, empreendedor, mestrado, mentor de um monte de startup, idealizador aí do grande ecossistema da saúde digital. Fala, doutor Lourenço, tudo bem, cara? Fala, Ricardo Valente. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Que bom que tá dando certo agora. A gente já entrou para gravar, a gente já almoçou junto, mas agora estamos de fato gravando. Obrigado, viu, pelo convite. Nada, o convite é meu e uma honra, cara. Obrigado aí. E vamos logo, muito papo para a gente colocar aqui e apresentar você aí para a comunidade aí do Fala Doutores, que acredito que poucos não te conhecem, mas vamos lá, né? Fala aí, Lorenzo, como é que é o início dessa tua formação aí de vida? Como é que você se compõe como gente, família, onde nasceu? Dá esse iniciozinho aí pra gente de vida. Muito bom, cara. Eu sou mineiro do interior, de uma cidade de 30 mil habitantes chamada Piuí, que fica às margens da represa de Furnas, perto de Capitólio. Capitólio está mais famoso atualmente. Nasci numa família de classe média, pequeno produtor agrícola, uma vida bem do campo, gostava muito de cavalo, ainda gosto, gostava de rodeio, ainda gosto, e até que eu fui estudar em São Paulo, fiz medicina na UFMG, na Federal de Minas, fiz residência no Hospital das Clínicas da UFMG também, depois vim para São Paulo, fazer um fellow, e aí não voltei mais Peraí, para Minas. onde é que você vai estudar em São Paulo, cara? Onde que eu fui estudar em Antes São de Paulo? você ir para a UFMG, você vai estudar em São Paulo? Sim, fui fazer o curso, o terceiro ano do ensino médio numa cidade, em Ribeirão Preto, que tinha um colégio lá muito forte, Liceu Albert Sabin. Eu acho que esse colégio existe até hoje, era um colégio que tinha um alto índice de Mas aprovação. você foi só estudar ou tua família mudou para Não, lá e aí você não. teve que fazer lá? Minha família me mandou. O ensino numa cidade pequena do interior é um ensino limitado, né? E sempre fui estudioso, sempre tirava notas boas, queria fazer medicina. A minha família me mandou sozinho, junto com um amigo, para Ribeirão Preto, para estudar medicina, com o doutor Mas Paulo isso Henrique. é mais comum É mesmo muito dentro comum, da tua cidade é do que muito, BH? é muito... Ah, boa, boa. Não, isso é legal. Foi eu e o doutor Paulo Henrique, que inclusive hoje é um médico oftalmologista bem sucedido. Nós dois fomos para Ribeirão Preto e mais 18 pessoas da minha sala foram para Belo Horizonte. Por quê? Porque a minha família e nós queríamos passar na USP, estudar na USP, na Unicamp. Por isso que Ah, a gente tá. foi Entendi. estudar, fazer cursinho não, era terceiro ano do ensino médio, numa escola de São Paulo, para preparar para a USP. Só que chegou lá, eu não passei na USP. Eu falei, eu vou voltar para as minhas Minas Gerais. E aí sim eu consegui passar na UFMG. Mas aí depois voltei para São Paulo, já como formado, como médico, para trabalhar em São Paulo e estou aqui até hoje. E o FMG que você faz aí com os Trindade, cara? Você faz com Isso. que filho do Fernando que você Os, faz? do, o Bruno, os dois, né? Muito amigos até hoje, falo com eles quase toda semana, mas o Bruno Trindade foi da minha sala. O Cláudio Trindade, 6 meses depois de mim, né? Que é irmão do Bruno, que Entendi. criou aquela lente intraocular para. Como é que chama a doença lá? É, É espetacular, cara. Para ceratocone e ceratocone, perda isso, visual, né? isso. Não, Ceratocone. espetacular essa lente dele. É. Mas me diz um negócio, propósito de medicina. Da onde que aparece? Não tem médico na família? Como é que Não, não tem aparece esse médico, desejo aí de fazer não. medicina? Hoje, refletindo, né? É, a, a resposta que eu encontro era o desafio, cara. Sempre gostei muito de desafio, de coisa difícil.
E medicina era o curso mais difícil. Passar na USP, na Federal, era difícil. Então, eu sempre fui muito movido ao desafio, Ricardo. Hoje eu tenho mais clareza disso, sabe? Então, eu acredito que eu não encontro uma inspiração, assim, alguém que eu me espelhava, não tinha ninguém na família. Eu até queria ter uma história bonita para contar, porque eu fui médico, mas eu não tenho, não, cara. O que eu encontro é que realmente eu sempre gostei muito do desafio, daquilo que era difícil, que era mais difícil. Cara, não, agora eu vou conseguir isso. E de fato A história foi. bonita é a verdadeira, pô. Não tem jeito. Velho. E aí eu não. Hoje eu refleti muito, mas eu até perguntava a mim mesmo, cara, por que eu fui fazer medicina? Por que eu fui fazer medicina? E não acho que isso seja menos nobre, não, viu, pessoal? Não é que Sim, o sim. desafio é fazer bem feito, é fazer direito, é entregar valor, é cuidar do paciente. Então, eu sempre, enquanto médico, eu sempre fui bom aluno, sempre estudei nas melhores escolas, depois fui para um grande hospital, o Hospital HCOR de São Paulo, para estudar ressonância magnética de músculo esquelético, com Abdal Skaf, que é um dos principais nomes da especialidade. Então, sempre busquei a excelência, mas muito movido pelo desafio em fazer bem feito, entregar valor, sabe? Aonde que aparece a radiologia, cara? Por que você inventa fazer Boa. A radiologia? radiologia foi a questão seguinte. Quando eu formei, eu fui fazer PSF, Programa de Saúde da Família, numa cidade pequenininha chamada Candeias, no interior de Minas. E lá, cara, eu tive uma frustração muito grande, porque, por exemplo, eu estudava lá que para tratar, um exemplo, tá, pessoal? Para tratar pneumonia comunitária, a droga de escolha era o medicamento X. E aí eu falava assim, me dá o medicamento X. Ah, não tem, só tem o Y, Z e o W. E aquilo me trazia, fala, cara, eu estudo para aplicar o conhecimento, chega aqui eu não consigo aplicar. Aquilo me frustrava muito, sabe? Me frustrava não poder oferecer o melhor que estava no livro para o paciente. Eu não me sentia realizado em não oferecer o melhor. E aí, eu lembro direitinho, fiz uma folha em branco, um papel em branco, uma folha A4, e comecei a escrever várias especialidades, vantagens e desvantagens. E aí, quando eu vi a radiologia, seria uma especialidade que ela me permitiria oferecer o melhor aonde que eu estivesse. Porque se eu tivesse o raio-x, ia ser o raio-x, eu ia dar o laudo. Se eu tivesse tomografia, se eu tivesse ressonância, ali estava preparado e aí dependeria de mim eu entregar o laudo. Isso me guiou, me direcionou a escolher a especialidade. Agora sim, isso já é bem claro por que eu fui para a radiologia. Porque com a radiologia, se a máquina existisse, eu conseguiria entregar o melhor. E eu só trabalharia se a máquina existisse. Isso é bem claro na minha história, assim, para mim, sabe? Contextualizando, que ano que você decide fazer radiologia? Eu decido fazer radiologia em 2007 e começo em 2008. 2008. 2007, como é que olhando para trás, como é que estava a questão de onda de De especialidade? computação? Não, computação que eu digo, Ah, inteligência cara, artificial, tinha alguma conversa em relação a isso? tava. O radiologista estava com bastante espaço dentro da profissão? Como é que... A radiologia era a segunda especialidade mais concorrida, só perdia para dermatologia, no hospital nos hospitais que eu disputava. As pessoas já entendiam o potencial da tecnologia naquela época e já associavam esse potencial com um crescimento de carreira, com uma possibilidade de desenvolvimento. Então, ela estava muito concorrida em número de candidatos vagas, sabe? Só perdia para dermato, que já também estava na onda da estética, na onda de não precisar trabalhar com convênio, de atender o paciente particular. Então, eu lembro que, bom você lembrar do Bruno, a gente estudava juntos, eu, o Bruno e a Fernanda.
A Fernanda foi ser dermato, o Bruno oftalmo e eu rádio. A gente fazia um grupinho, a gente já tinha terminado. Ao invés de a gente fazer cursinho, médio curso, a gente pegava resumos, pegava aulas particulares, não era aulas particulares, a gente ia no professor. Tinha um professor que dava muita medicina preventiva e social. Aí a gente ia lá, fazia esse cursinho dele e estudava em casa, eu, o Bruno e a Fernanda. E nós três fomos bem-sucedidos na aprovação. Então, isso me traz boas lembranças, cara, dessa época de residência, que era muito concorrido, mas foi um tempo gostoso, assim, que a gente viveu intensamente, sabe? Quando é que você casa, cara? Eu caso em 2012. Aí entro. Ontem eu escrevi um post no LinkedIn contando essa história. Aí, no 5º ano, vou contar que é legal. No 5º ano de medicina. Ontem era dia dos namorados, né? Então, eu não queria falar para não marcar a época aqui do podcast, mas tá tudo bem. Não, deixa marcado. Tá marcado. Dia dos namorados, fui fazer um post ali para minha esposa. E aí, quando eu tava no 5º ano de medicina, cara, eu gostava, tava a época do forró universitário, Fala Mansa, Rastapé, aquele forró, não sei se você tá me entendendo, não é aquele forró do Nordeste, é um forró pé de serra, chamado forró pé de serra. Sei. E aí, eu queria arrumar uma namorada no forró, mas eu não sabia dançar forró. Eu entrei na aula em 2005. Estava no 5º ano de medicina na UFMG, falei, cara, fiz 1 ano de aula de forró, aprendi a dançar, ia para os forrós e não arrumei namorada do forró. Eu queria arrumar uma mulher do forró para namorar. Não consegui arrumar. Aí entrei na UFMG, passei estava na residência, tal, é o UFMG que eu falo, Hospital das Clínicas, já a residência. E aí tinha um estágio na França, fui para a França ficar 3 meses. Um belo fim de semana eu pego um avião, vou para Lisboa, turistar lá, conhecer a cidade, tá tocando um forró, eu entro numa casa em Lisboa, no bairro Alto, tocando forró lá, eu chamo uma mulher para dançar, a mulher mais bonita do baile ali do forró, e aí é a minha esposa hoje, desde hoje a gente já está há 13 anos juntos, isso foi em 2010, então quer dizer, 5 anos depois da minha aula de forró, eu consegui arrumar a namorada do forró. Você vê o que é a serendipidade, né? O acaso favorece a mente preparada. Eu investi lá e consegui. Eu acho também que você não era um bom dançarino quando você começou. Entendeu? Pode você ter precisou sido. de muito treino para chegar no nível dela. Nunca tinha pensado nisso, cara. Pode ser. Não, e me diz um negócio, outra coisa que eu fiquei em dúvida aqui. Continuou sempre o desejo de ir para São Paulo? O fato de você ter feito residência lá em Minas, tipo, foi comodidade? Você buscou fazer residência em São Paulo também ou não? Não, então, cara, isso é bem interessante. Quando eu ir para Ribeirão, eu tinha 16 para 17 anos. Foi o disparado o ano mais difícil da minha vida. Você sair de uma cidade do interior, você sair aonde que você era o melhor da sala. E eu caí num ambiente muito competitivo de estudar para o vestibular lá no 3º ano, sabe? Aquilo eu estudei muito, mas eu sofri muito psicologicamente, sabe? Eu acho que me deu um burnout, nada grave assim, não, mas aquela época me marcou como uma época muito difícil, psicologicamente, em termos de saúde mental. Apesar de eu ter uma dedicação por estudo, foi disparada a época que eu mais estudava. Eu acho que eu estudava umas 12 horas por dia, sem brincadeira, assim. Então, e aí eu associei aquele ambiente difícil com São Paulo. Eu falei, cara, eu quero voltar para Minas Gerais. Aí eu voltei para Minas Gerais e aí eu só tentava o UFMG. Eu não queria mais as faculdades de São Paulo. Eu queria federal o UFMG. E aí eu fiz o UFMG, foi uma época muito boa, tal, mas sempre ficou aquilo São Paulo, sabe? E aí, quando eu terminei a residência, eu vim fazer um curso lá com a Abdala Scaf de 1 mês. Com 15 dias, eu decidi mudar para São Paulo. Eu tinha 15 dias, eu falei, eu vou largar tudo lá e vou vir para cá. E eu já tinha montado uma clínica, cara, de ultrassom portátil. Eu comprei um ultrassom e ao invés do paciente vir até mim, eu ia até o paciente. Vindo para São Paulo, eu falei, cara, isso aqui é diferente, esse negócio aqui é diferente.
aquilo me encantou. Eu lembro, eu pegava um ônibus, fiquei na casa da minha irmã morava em São Paulo. Aqui, pra você ver, facilitou as coisas, né? Eu ficava na casa dela, hospedado, pegava um ônibus, descia na Avenida Paulista e ia caminhando até o H-Cor, que fica muito próximo da Avenida Paulista. E aquela Avenida Paulista me impressionava, assim, sabe? Era época de inverno, todo mundo bem agasalhado, aquilo me lembrava a Europa. Eu falava, cara, esse estado aqui é diferente, o negócio aqui é diferente. E até hoje eu acho isso, eu acho que o São Paulo é uma terra da oportunidade. Essa cidade aqui, de onde eu estou falando agora, né? A SD Conecta, minha empresa, fica em São Paulo. É uma cidade que ela abraça as pessoas que querem trabalhar. É uma terra das oportunidades, sabe? E isso mexeu muito comigo. Mas apesar de ainda achar que aqui é mais difícil o negócio, a vida social, as amizades, o relacionamento, aqui é mais difícil. Aqui Mas quando você vai para o cursinho, você conseguiu manter, ficar nas cabeças ou você tipo consegui diminuiu o teu não, nível? cara, quando eu fui para Ribeirão, que foi essa época difícil, não, porque o meu ensino era muito atrás do cara que estava em São Paulo, beleza? E aí eu fiquei um ano Tá, estudando, entendi. não estava nas cabeças, tá? Tanto é que eu não fui aprovado no final do ano, mas eu estudei muito. Aí quando eu migro para BH, cara, olha que loucura. Aí lá eu estava muito nas cabeças. Depois de 3 meses de cursinho, tinha como é que chama? O simulado, cara. Eu acho que era Uhum, 8 mil estudantes prestando medicina, ou 8 mil no cursinho lá. Eu fui o terceiro colocado do simulado. Assim, em 3 meses, não deu tempo de eu estudar em 3 meses para eu tirar essa diferença. Por quê? Porque eu estava estudando muito em São Paulo, entendeu? Eu acho que tem uma uhum, diferença. E aí, na época, existia um estilo de questão. Eu acho que hoje não. O Enem deu uma unificada no vestibular. Mas a prova da UFMG era muito diferente da prova da USP, que era diferente da prova da Unicamp. Então, tinha um estilo de questão. E uhum. focar na instituição me deu muita diferença. É como se eu estivesse estudando para todas, e aí eu sempre falo isso, quem abraça muitos, aperta pouco, né? Se eu for dar um Uhum, abraço nos meus 3 filhos, eu não aperto tão bem, tão gostoso quando eu abraço só um. Então, como uhum, eu atirava para várias faculdades, eu não acertava o alvo. Quando eu mudei para BH, eu falei, é o FMG que eu quero. E aí eu foquei muito para ela. Isso me deu, isso retroalimenta. Você vai acertando, você vai entendendo o estilo de questão, você vai ficando melhor. E aí você se diferencia. uhum. É muito parecido com o que é hoje, né? Eu acho que o foco hoje nos negócios é muito importante. Você ter foco, né? Não adianta você querer atirar em muita coisa. Sim. Porque senão você não consegue ser relevante, você não consegue diferenciar. Então foi isso. Mas é engraçado essa questão que você notou. É, aqui em São Paulo eu não conseguia ter uma alta performance. Lá em Minas eu consegui. E eu acho que Uhum. a explicação Não, foi eu o acho que foco. é importante apresentar. É, isso que você acredito que você ia falar, né? É importante apresentar, infelizmente, essa diferença que a gente tem dentro do Brasil, né? Ah, não, Você, tipo, era um puta dentro do cenário que você tava e você se tornou um cabeça, só que precisou de treino, né? Porque o treino. Vocês não faziam o mesmo esporte, né? Essa é que é a grande realidade. Exatamente. Uma Não, cidade menor e num não. centro. É. É, E, e, que é um problema, né? é, Você é, colocou, essa história do Enem pode ser até que tenha ajudado de alguma forma. eu não sei como tá hoje, né? Mas a pessoa hoje consegue focar pro Enem, ver o estilo de Enem, repetir Sim, as sim. provas do Enem, e aí você consegue ter um eixo, né? Enfim, mas essa questão aí de educação eu acho que é bem complexo, né, cara? E me diz um negócio, modelando aí para os negócios. Você então terminou lá o curso em São Paulo, aí você já contextualiza se você fica em São Paulo direto, e aí você começa a ter o MBA.
esse MBA aí, por que você buscou e isso aí foi o início Isso é, da modelagem para os outros isso, negócios ou não? isso é legal, cara, porque sempre me sentia assim um estranho no ninho ali no entre a turma de medicina, sabe? Olhando também para o lado do desafio, o meu desafio, o que me desafiava era diferente do que desafiava a maioria. Isso, gente, isso não é melhor nem pior, é só diferente. A gente precisa se conhecer. E hoje eu tenho a capacidade, né, ou melhor, eu tenho a oportunidade de falar isso. Eu sou professor na graduação de medicina, falar isso para os meus alunos. Não é melhor nem pior, é de ser diferente. E quando você se conhece, sabe os seus potenciais, suas habilidades, sabe o que você é bom, você compete em alto nível, você tem a possibilidade de focar e você consegue ser mais relevante. E eu sempre me desafiava a questão do negócio. Então, dentro da radiologia, fazendo residência, para mim era inaceitável ter 4 pessoas digitando um laudo que eu escrevia com uma letra feia. Então, assim, eram 15 residentes no Hospital das Clínicas. Tinha 4 pessoas para digitar todos os laudos que eram dados no serviço de radiologia. Eu falava, mas isso é absurdo, por que a gente precisa ter isso? Eu comecei a pegar o meu laptop e eu mesmo digitar o meu laudo. E com isso, eu ganhei mais gosto, preferência pelos preceptores, porque ao invés de eu liberar um laudo com a minha letra feia, eu liberava na tela de um laptop digitado. Então, era muito mais rápido para ele liberar o laudo comigo, né? Eu tinha que ele tinha que validar o meu laudo. E quando eu fiz isso, e aí eu já entregava para a digitadora o laudo pronto. Ela só copiava e colava no template lá e imprimia para o paciente. Isso, eu sempre olhei muito nos processos, sempre olhei muito nas questões que emperram o problema, sabe? Emperram o negócio de evoluir. E aí então eu fiz auditoria em sistemas de saúde, já no 5º ano de medicina eu entrei numa pós-graduação. Aí o pessoal deixou eu entrar porque quando eu formasse, quando o curso terminasse, eu já teria o diploma. Então, assim, eu terminei o curso e aí eu já poderia me aplicar para o diploma da auditoria, da especialização, auditoria e sistema de saúde. Terminei, eu fui para o MBA na Fundação Dom Cabral, em gestão. Depois eu fui para gestão de negócios na gestão de negócio, gestão da competitividade, na FGV. Então, isso sempre me atraía, sabe, Valente? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda era muito puxado assim pela medicina, pelo mainstream, pela forma padrão, né? O que hoje eu alerto muito para as pessoas, não tenha medo de seguir o que você acha que isso é bom, não tenha medo de fazer o que te dá brilho nos olhos, porque é assim que você vai se destacar, né? Até certo ponto eu entendo isso, crio coragem, crio essa ruptura e arrisco, e cria coragem para arriscar. Pergunta de $1 milhão. Quando e como foi essa cisão? Ela não é abrupta, primeiro porque eu não acho que tem que ser abrupta, mas ela tem que ser consciente, ela tem que ser calculada e invariavelmente vai envolver risco. Vai envolver risco no processo, porque você vai deixar, principalmente o médico, e ter uma receita já, uma facilidade em levantar caixa, né? Você faz um plantão, você faz um negócio, você, invariavelmente, você vai ter que tomar risco. Nenhuma mudança abrupta, nenhuma mudança que vai gerar transformação, ela é feita sem coragem, sem risco. Isso é fato. Você não vai mudar a sua vida, você não vai transformar a sua vida sem risco e sem coragem. Não, eu estou falando no mundo dos negócios, tá? Eu acredito que seja quase impossível. Às vezes pode ter alguma exceção. Se alguém tiver uma exceção, apresenta para mim aí que eu quero saber. E essa tua mudança e tomada de risco já tinha filho já na história, né? Já tinha um filho, deixei
Eu fechei, como o radiologista trabalha por período, né? Eu fechei 3 períodos da minha agenda, então eu reduzi 30% da minha receita, né? Porque eu fechei a agenda. Fechou a agenda para quê? Para estudar, para entender o que estava acontecendo no mundo, para ir em evento, para contemplar, para pensar, para raciocinar, para tirar a cabeça para fora da água e respirar o mundo e ver o mundo. Foi para isso. 30% da minha receita. E isso gerou um impacto brutal na vida, na minha qualidade de vida, na vida da minha família, né? Sempre com o apoio da minha esposa, que eu conheci lá no forró, e sempre com o pé no chão, mas o que é o risco de tomar essa decisão? Coragem para tomar essa decisão e aceitar uma qualidade de vida que não era do médico, que trabalhava 100% com a medicina, né? Isso é bem nítido. Se você não fizer esse caminho, muito difícil você vai conseguir uma mudança significativa. E essa primeira investida já é o embrião aí da SD Conecta? Sim, aí Como é que você chega até hoje aí nesse desenvolver aí desse teu quarto filho aí? Quarto filho não, né? Que você começa com... Você tinha um só quando você eu começa? tinha um, depois veio o segundo, Matias, depois veio Então, na ajudando. verdade, é teu segundo filho, então, que hoje estão com 4. Tem o segundo, depois tem o terceiro filho, e aí o SD Connect pode ser o quarto. Mas Tá bom, o que acontece? não vou mudar o teu pensamento, não, que eu acho que você tá Não, por certo. que eu não entendi? Eu não entendi o seu raciocínio, então me explica. Não, eu tava pensando em data, pô. Quero ter o segundo filho, ele nasce depois do primeiro filho, né? O SD Ah, Conecta, ele nasce, você não tinha 3 filhos ainda. Mas eu acho ele que vale nasce no mais a pena do jeito que segundo. você tá colocando, que os filhos são muito mais importantes que a tua empresa. É, mas aí, cara, o SD Conecta nasce dentro da GV, eu fazendo mestrado lá, pedi uma sala emprestada para a coordenadora do curso, ela me emprestou, eu comecei a reunir empresas de tecnologia para falarem com médicos. Depois eu fui para o Cubo, a convite do Tiago Júlio, nosso amigo em comum, comecei a fazer meetups, que eram pessoas de tecnologia falando para médicos. Aí depois veio a pandemia, quando a pandemia chegou, eu já tinha toda uma estrutura de produção de conteúdo para médicos, fazia streaming, isso chamou a atenção da indústria farmacêutica, que falou, você tá... E eu produzia para vender para o médico, né? A indústria farmacêutica falou, você está produzindo para o médico, ao invés do médico pagar, eu quero financiar o seu conteúdo para mostrar para o médico e o médico aprender. Aí eu entendi que esse era um caminho, e aí eu criei a plataforma SD Conecta junto com o meu time, junto com o Davi, meu sócio, que foi fundamental. Sem ele, eu não teria conseguido, né? Porque a gente juntou um cara de negócios com um cara de tecnologia, eu de negócio, ele de tecnologia, até a gente chegar na SD Conecta, hoje com 25 pessoas, uma plataforma de discussão de casos clínicos, a plataforma, a comunidade, a gente reúne médicos entre pares, peer-to-peer, né? Por exemplo, a Cardiogram é uma das comunidades dentro da SD Conecta que discute casos em cardiologia. A gente tem mais de 9.300 médicos ali discutindo casos. Então, essa é a história rápida de como chegou essa evolução do negócio. E me diz o negócio, como é que é a perspectiva aí tua e SD Conecta para os próximos 5 anos? O que você está desenhando aí para frente? Cara, a ideia é ser um hub, né, de comunidades médicas. Então, vamos ter lá a comunidade de médicos oftalmologistas, comunidade de médicos radiologistas, endócrino, pediatras, oncologistas, e a gente faz uma grande plataforma onde que os médicos se reconhecem entre si, tenham um espírito de comunidade, participam de eventos online, eventos presenciais, e um ajuda o outro, né? A economia do compartilhamento, né? É aproveitar a abundância das ferramentas digitais para troca de experiências. Essa é a ideia, o nosso roadmap para seguir dentro da SD Conecta, ser um hub de comunidades médicas, uma rede de comunidades médicas para discussão de casos clínicos, para
o conhecimento fluir mais rápido, chegar mais rápido até a ponta, e tudo isso vai melhorar os desfechos, porque o paciente vai ser melhor cuidado quando eu capacito mais rápido o médico. Me diz um negócio, eu hoje não estou na SD Conecta, sou médico, vi que pode me ajudar, tem interesse, como é que eu encontro e quais são os principais benefícios aí que eu vou ter estando junto de vocês? Legal. Hoje sdconecta.com, você acessa. A nossa comunidade mais pujante é a cardiologia, mas estamos abrindo de endocrinologistas, de pediatras, de oncologistas e de ginecologistas ainda esse ano de 2023. Então, nos próximos meses deve estar no ar todas essas comunidades dessas especialidades que eu falei. A gente não abre todas ao mesmo tempo, porque a ideia é sempre abrir e cuidar dessa comunidade, cuidar do engajamento, cuidar do conteúdo para que elas ganhem força e depois elas possam crescer com as suas próprias pernas. Então, se você está dentro dessas especialidades, ali vai ter conteúdo, vai ter uma comunidade de pares para você discutir. Quando alguém posta um grupo de embaixadores, que são os líderes de opinião, que são as pessoas que estão nos congressos, são as pessoas que palestram, elas estão ali dentro para tirar dúvidas. Quando alguém pergunta alguma coisa, elas são notificadas tanto por push notification quanto por notificação de WhatsApp, e ela volta, responde e fica esse diálogo, né? Então, você pode ir lá na loja do Apple, do iOS ou do Google Play, digitar SD de saúde digital, SD Conecta, baixar o aplicativo e você vai escolher a comunidade que você quer participar ali. E uma vez que você faz isso, você vai ser informado de cada nova comunidade que chegar para você participar. Maravilha, meu amigo, excepcional, acho que deu um overview excelente. Tua história, você sabe que me modela pra caramba, sou teu fã. Obrigado aí pelo teu tempo, obrigado aí pela oportunidade, participação aí do canal. E se a gente cada vez engaja mais e consegue contribuir mutuamente para a melhoria do sistema, faz aí tuas considerações finais, mas obrigado aí de verdade pela participação. Quero te agradecer, Valente, parabenizar pela sua persistência, pela sua resiliência, pelo seu propósito, pelo seu brilho nos olhos em trazer conteúdo de qualidade para os médicos, para os seus pares, para o setor de saúde. Você é um estudioso, você tem esse dom também de educar, de ensinar. Então, não desista desse sonho seu, fique firme e você vai ver que esse dom de compartilhar que você tem, ele sempre é retribuído, e eu tenho certeza que você já sente isso todos os dias. Então, fique firme e desejo muito sucesso ao Fala Doutor e vida longa ao Fala Doutor e a você, meu amigo. Valeu, meu amigo. Abração, fica com Deus, hein? Valeu. Tamo junto, valeu.